O profeta mirim Miguel Oliveira deu golpe em empresários. Ele e uma súcia de agenciadores, negociadores publicitários que com ele andaram por muitos lugares. Em entrevista ao site, ao canal Fuxico Gospel, ao Israel Nascimento, o bispo Ivan Scalabrin fala essas coisas. Ele menciona, no vídeo que você vai ver aqui hoje, que 70% das mensagens que foram pregadas nesses Gideões Missionários de 2025 foram referente a Miguel, sabendo que daria visualizações. Ele menciona também que Miguel, no fundo, ele tem um bom coração. O que acontece é que ele foi corrompido. E agora eu, pastor Frank Lima, lhe digo, como é que faz Miguel melhorar dessa corrupção? Eu respondo, se ele fosse transportado daqui do século XXI, dessa igreja que está aí, que veio de Constantino, que veio da Igreja Católica, que veio do protestantismo, que veio com apoio maçônico aqui no Brasil, e que, por último, ele vem da Madureira, uma igreja que tem líderes maçons. E se Miguel fosse transportado para a igreja do século I, e fosse lá para aquelas 5.000 almas que creram através da pregação de Pedro, que era o espírito e a alma da multidão dos que criam, e nenhum deles tinha falta de nada. Os que tinham propriedades, vendendo-as, traziam valor aos apóstolos, que repartia com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E os apóstolos davam com poder testemunho da ressurreição de Jesus e dos milagres que eram feitos por meio de suas mãos. Se Miguel fosse levado para essa igreja, então, aí sim, Miguel seria totalmente transformado. Mas nessa igreja, esse sistema lixo que está aí, do século XXI, não tem jeito, não tem como. É simplesmente saindo do fogo e caindo nas brasas, não tem outra forma. E o Ivan Scalabrin, ele fala que realmente prova que o testemunho de Miguel é mentiroso, que não tem como, não existe teste, o teste que é feito do pezinho não determina alguém que é surdo e mudo ao mesmo tempo, não existe isso. E que realmente isso foi criado. Não existe esse diagnóstico no teste do pezinho. Ele ainda menciona também que Miguel andou pedindo dinheiro nos convites e pedindo divisão de votos. Que coisa absurda, meu pai do céu. Imagina você combinar para dividir votos, que é fazer a pessoa fazer votos para dar dinheiro no envelope, e no final as pessoas dividir esse dinheiro de votos. Isso é coisa que era para ser resolvido na justiça. Esses pilantras tinham de estar atrás das grades. Isso é muito nojento. Isso é terrível. Vocês lembram da entrevista que ele deu em um podcast para um rapaz chamado Pedro, que ele falou que o pastor chegou para ele e disse que ele podia pegar o aplicativo e revelar a vida das pessoas. Ele falou que não queria aquilo, que na hora a alma dele quis, mas o Espírito gritou e disse, você não precisa disso. Esse pastor que fez isso era para estar atrás das grades. Isso é crime, isso é furto, isso é esquema de quadrilha, isso é algo referente a estelionato, falsidade ideológica, é muita coisa. Na Bíblia é simplesmente um espírito de chocarrice, espírito de engano, de falso profeta. É isso aí. Eu, Frank Lima, eu digo que assim como mamonas assassinas, em pouquíssimo tempo, em alguns meses, não foi nem um ano a carreira, venderam mais discos do que Roberto Carlos e revolucionaram aquela geração com as suas músicas infantis e de comédia, enfim. Eu digo que em pouquíssimo tempo, Miguel fez um estrago muito grande na seara.
pensa no monte de raposas comendo as uvas no meio da vinha. Foi um estrago muito grande. É coisa que foi um furacão que passou. Foi um twister, foi um tornado que passou aí demolindo muita coisa da seara. Imagina, de uma forma ou de outra, esse menino tinha de dar uma paradinha. E possivelmente ele enverede pela política. Lá já está tudo estragado, tudo controlado, dominado. Já quantas vezes o Brasil repartiu bilhões entre políticos, dinheiro do país, que não foi para os brasileiros, mas foi repartido entre eles. É absurdo. É absurdo. Mas o fenômeno Miguel é um dos absurdos que aconteceu, né? É digna de estudar a respeito disso. Não trata-se de um adolescente inocente, uma criança só, não é isso, né? Eu digo também que na entrevista que Marco Feliciano fez para Miguel Oliveira, ele esqueceu de mencionar umas coisas importantes, ou então ele não falou de propósito. Ele poderia ter dito para Miguel, Miguel, o que as pessoas mais criticaram foram Pix que você pediu de R$1.000, foi pedir 100 pessoas com R$100, 10 pessoas com R$1.000, foi você ter falado, foi sobre dinheiro. Miguel, aprenda uma coisa, não podeis servir a Deus e as riquezas, disse Jesus. Marco Feliciano poderia mencionar isso, mas como faria se é pautado na vida dele? A vida dele foi assim, e foi até pior. Ele mesmo confessou que era usado pelos líderes para tirar oferta. Não era usado, ele negociava para tirar as ofertas e repartir. E quando encheu o rabo, quando ficou milionário, pronto, já está mamando nas tetas do governo, sendo deputado, praticamente inútil. Os que representam a família não fazem nada, na verdade, a favor da família. Era para dizer, família, vocês trabalham, viva a vossa vida, pegue o recurso que vocês têm, dividam entre os carentes, vocês da família, cuidem uns dos outros. Quando tiverem tempo, vão na praia, vão onde vocês gostarem, no cinema. O Marco Feliciano disse, ele disse na entrevista, eu tenho meu cineminha, minha TV de 130 polegadas, eu vejo 3, 4 filmes. Família, vá no cinema, não fique perdendo tempo em igreja, em templos, onde Jesus disse que o Pai não habita, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Não pegue dízimo e oferta para dar para a gente. Não, então, se Marco Feliciano não diz isso, como é que pode representar a família? Se as pessoas trabalham de sol a sol, alugando braços e pernas, sendo escravos remunerados do sistema, não tem tempo para pensar em nada, quando sobra o final de semana ainda tem de ir para a igreja e contribuir com esses artistas, porque Marco Feliciano é um artista, porque Miguel Oliveira é um artista, né? Poderia Marco Feliciano ter falado uma palavra-chave e ter dito assim, Miguel, não venda o evangelho. Mas como não falar isso, se Marco Feliciano sempre foi um produto que vendeu o evangelho? Eu digo porque aqui no Ceará, quando ele vinha, ele cobrava 20 mil. E alguma vez, eu ouvi até que cobrou 40 mil. Mas também eu sei que quando cobrava 20 mil, trazia um lençol, tirava uma oferta que equivalesse a 40 mil para ficar mais uns 20 mil para cada, alguma coisa do tipo. Isso é coisa que não é desfeita com o tempo, não tem pedido de perdão nem nada, nem ele pediu perdão e nem se arrependeu. Ele fez o pé de meia dele. Só não diga que é servo do Criador, que é pastor de Jesus, que porque isso não é perfil nem de Jesus, nem dos apóstolos, nem da igreja primitiva, nem papel de servo do Criador. Isso é papel de Balaão. Essa é a realidade. Uma última coisa que seria muito importante que Marco Feliciano tivesse falado, por exemplo, na entrevista com Miguel, aqui é eu dando um toque sobre isso, porque eu estou falando sobre o Ivan Scalabrin, que deu entrevista ao Fuxico Gospel e se referiu ao Miguel. Era ele ter dito, Miguel, peça que os que têm recursos, que têm bens, reparta com os pobres, igual à igreja primitiva, mas é claro que não, né, meu companheiro? Já que você não tem compromisso com a igreja primitiva. Você tem compromisso com fãs e com a igreja doente. Uma igreja que está, não em cadeira de roda, mas está numa maca, está no eterno coma, e já faz muito tempo. E quem ajudou a botar essa igreja em coma foi o pastor Marco Feliciano, por exemplo. O Ivan Scalabrin ainda fala que Miguel andou com um grupo de pessoas dando golpes em empresários. Você vai conferir no vídeo. O Miguel também, o Ivan também diz por que Miguel não rasgou os exames de câncer da mãe.
Não rasgou de outra pessoa, de leucemia, né? Por que não rasgou da mãe? Aí eu digo novamente, o Miguel, ele é um artista, mirim. É um personagem, é um artista, que foi feito por um grupo de cães gulosos. Começando pela mãe, pelos pastores, enfim. Porque cada pastor que convidava o menino participava do esquema, entendeu? E era para serem fiscalizados todos eles. Não era para o Ministério Público e o Conselho Tutelar barrar o Miguel, era para barrar os caras que estão por trás do Miguel e começar uma fiscalização. E fazer do jeito que estão fazendo com Valdemiro Sandiabo, que está sendo leiloada a igreja sede dele, no Brás, se me falha a memória, está sendo leiloada pela justiça. O Ivan ainda fala que deveria ser criada uma lei para fazer exame nos pastores. Se fazemos exames psicotécnicos e psicológicos para tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, por que não fazer em líderes de ovelhas, pessoas que lideram multidões de gente? E ele diz que se fizer exames psicológicos e exames toxicológicos, não vai ficar nem metade dos pastores. E é impressionante como nos últimos anos foram descobertos tantos pastores que eles querem estar ministrando inflamados pelo Espírito. E como eles não têm Espírito, eles usam drogas. E a igreja que não tem o Espírito de Cristo, porque não serve a Cristo, serve a homens, nem notam a diferença. Isso aqui eu já mencionei num amigo do Marco Feliciano, um pastor renomado, que Marco Feliciano fez um vídeo dizendo que era amigo dele e que pregou para 40 mil pessoas e o cara usava droga e tentou matar a própria esposa. Eu mencionei também o Elson de Assis, que pregava drogado, e o Adeildo Costa, que também pregava drogado, e muitos outros, né? O Ivan comenta aqui e diz assim, é difícil ter uma mãe que tem problema, ter uma irmã que... uns parentes com problema, ter um pastor que usa drogas. Ele não mencionou, mas eu pensei, peraí, o pastor que ele menciona, um pastor que usa drogas seria o Massinho? Porque eu não estou dizendo que o Massinho usa droga. Eu digo que a primeira vez que eu vi ele tinha um jeito que parecia de um drogado. Isso é uma palavra minha que eu estou dizendo aqui, eu digo aparência, eu não estou acusando ele de nada disso. Eu vi ele andando e profetizando, para mim, parecia uma pessoa drogada. Mas muitos outros foram apanhados. Seria bom que fosse feito um exame, né? Ele disse, o Ivan Scalabrini disse que se fizesse o exame não ficaria nem metade dos pastores nas igrejas. Não passariam nos exames psicológicos e toxicológicos. Então, meus queridos, o Miguel está agora com a sua assessoria de advogados, sua assessoria jurídica, lutando para retirar do ar o podcast em que ele fala para Pedro que ele esteve diante de pastores picareta, pastor que mostrou o aplicativo de celular e instigou a adivinhar para as pessoas. Ele quer retirar ali do ar, mas não adianta, Miguel. Não adianta retirar, não. A merda já foi espalhada para todo lado, jogaram a merda no ventilador. E, assim, se depender de mim, se eu sou uma voz e o Criador me conceder voz, eu quero pegar os pequenos e anônimos e aqueles que fazem um trabalho limpo para o Pai, servos do Criador, da piedade, do amor e da fé, e eu quero trazer à tona. Um canalzinho pequenininho como o meu não tem expressão, mas ele crescer, eu vou fazer isso. Agora, para os picaretas também, safados, enganadores, usurpadores da glória de Deus e roubando a glória, e usurpando a noiva que é de Cristo para eles, maridos falsos, eu vou expor aqui no canal sempre também, com certeza. E eu só vou parar de fazer no dia que sumir da minha mente e sumir da Bíblia, o capítulo 23 de Mateus, Jesus escrachando com os fariseus e João Batista dando uma dura nos fariseus também. Aí eu paro. Também quando os programas de jornalismo da TV, seja da Band, seja da Globo, seja da Record, quando não tiver mais âncoras dando notícias falando referente a pessoas, aí eu paro. Quando nos setores jurídicos, nos fóruns, quando nas comarcas, nas reuniões forenses, nos julgamentos, os advogados não estiverem mais falando sobre pessoas, aí eu me calo. Quando os professores deixarem os seus livros e os seus hologramas de lousa e pararem de falar sobre pessoas e histórias para os alunos, aí eu paro. Quando as redes sociais pararem de interagir com pessoas, eu também paro. E enfim, quando os cinemas pararem de fazer filmes referentes a histórias, a personagens e a pessoas, eu paro.
Quando os jornais não tiverem mais fotos nem notícias sobre pessoas, eu paro. Quando os políticos pararem de liderarem e estarem na frente das pessoas, eu paro. Quando os pastores e padres pararem de estarem falando na frente das pessoas, então eu paro. Enquanto isso estiver acontecendo, eu também estarei aqui, falando o verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? Amar a Deus com toda a força, com toda a alma e todo o entendimento e amar o próximo como a si mesmo. E o que é amar a Deus? É não colocar nada no lugar dele, nem Bíblia, nem homem, nem nada no lugar dele, nem templo, nem nada. O Criador não precisa de templo. O Criador, o mediador que ele tem, o Messias, não são homens. Todos é para serem filhos, todos é para serem alunos. O mestre deve ser o Messias, o pai deve ser o pai e o Messias, e o resto ser irmãos. E a salvação foi dada no Calvário e acabou. E amar o próximo é você socorrer aquele que já te ajudou e aquele que está abandonado e ninguém socorre, igual a parábola dos samaritanos. Se alguém te ajudou e está precisando, ajude de volta. Se alguém está desamparado, socorra ele, porque a casa de Deus é onde tem o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Esse é o verdadeiro evangelho. É você partir o pão físico para as pessoas que têm fome e o pão da vida, que é Jesus, que quem comer desse pão, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Para mim, esse é o verdadeiro evangelho. O resto é comércio, é Babilônia, é o mundo, é a besta, é tudo de ruim. E é isso que eu acredito. Eu, pastor Frank Lima, acredito nisso. Trabalhei 8 anos como pastor mais novo no Ceará, na Assembleia de Deus, que é Ministério Belenzinho de São Paulo, aqui é Missão. 10 anos fui pregador pelo Brasil, eu tenho prova de tudo isso. De vez em quando chega um burro de paraquedas aqui. Você nunca conheceu Jesus? Você nunca conheceu o Evangelho? Você é não sei o que, e fala um monte de lixo, porque não me conhece. Mas eu duvido que tivesse coragem de falar no meu olho aqui no Ceará, porque aqui no Ceará a coisa é diferente. Nós, em todo lugar tem mau caráter, nós procuramos ser sinceros. Nós somos nordestinos arretados, gente que não precisa mentir para vencer, não. Nós somos guerreiros, somos batalhadores, entendeu? Não precisamos disso. Eu renunciei, foi muita coisa para servir ao Criador. Renunciei a ser pregador de Camboriú, ficar sendo líder de igreja, ser pregador itinerante, e tudo que peguei eu reparti. Não estou aqui tocando trombeta dizendo que eu sou bonzinho. Eu estou dizendo que os servos do Criador têm de fazer isso. Deve fazer isso. Vai, venda o que tens e parta com os pobres e venha e siga-me, terás um tesouro no céu. Não queres ser perfeito? É palavra do mestre, não é questão de tocar trombeta. Foi ele que disse. 2 Coríntios 9, 6 ao 9 diz o seguinte: cada um contribua, não com tristeza, nem como tendo necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Em outras palavras diz o seguinte: ele vai abundar, ele vai multiplicar para que você continue fazendo, e diz assim: conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso é evangelho. É o pão da vida e o pão físico. Através do pão da vida, que é Jesus, se tem a vida eterna. Através do pão físico se vive aqui na terra. Mas, infelizmente, esses grandes pastores, pregadores, bispos e apóstolos, seja R.R. Soares, seja Edir Macedo, seja Valdemiro Santiago, seja Bispo Esteves Hernandes, seja Agenor Duque, seja Leonardo Salles, seja Camila Barros, seja qualquer desses aí, seja José Wellington Bezerra da Costa, Ministério Belém, seja Samuel Ferreira, Ministério de Madureira, seja todos eles não têm um modelo de simplesmente pegar os recursos e repartir com os carentes. No dia que eles fizerem isso, estarão servindo a Cristo. Enquanto não fizerem, pode estar certo, Silas, Malafaia, pode estar certo, estão servindo a Satanás. Foi Jesus quem falou. Diga se é mentira minha ou se é Jesus que falou. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome e os ladrões não escavam nem roubam. E onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Falaram de um carro de luxo de José Wellington. Falaram de jatinho de Sila Malafaia e de Edir Macedo e de Valdemiro Santiago, de todos eles uma grande riqueza. E o que eu digo, que não é mentira minha, em Mateus 24, e versos 30 em diante, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e se assentar no trono de glória, reunirá as nações diante dele, separará uns dos outros, como o pastor faz, separando os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá o rei naquele dia aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno, preparado para ti, desde a fundação do mundo. Não é porque não foram homossexuais, não é porque não foram lésbicas, não é porque deram dízimo,
não deram dízimo, não é porque não deram oferta, não é porque não obedeceste à Bíblia, não. Aparta-te de mim. Primeiro, os da direita, vinde benditos, meu Pai possui o reino eterno. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Entendeu? E os que estão à esquerda, aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Os fiéis dirão, como é que te vimos necessitado e te ajudamos? Ele vai dizer, toda vez que repartiste com os pequeninos. Entendeu? Não é com os grandes, é os pequenos. E os da esquerda dirão, quando foi que te vimos com necessidade e não te ajudamos? Toda vez que deixaste de fazer os pequeninos. Eu falei aqui que uma tia minha, a filha dela, minha prima, foi abandonada pelo marido, ainda jovem, ficou com a criança e passou fome. E a minha prima falou para mim, eu não vou citar o nome da minha tia aqui, chorando, disse, eu tenho passado fome, eu estou magra, fiquei com um filho, meu esposo foi embora com a minha cunhada, com a esposa do meu irmão. E eu estou passando necessidade. O meu pai e a minha mãe não me ajudam, mas eles pegam todo mês, ou era quinzena, eu acho que era por mês, pegam R$ 50, põem no envelope e mandam para Valdemiro. Quer dizer, Valdemiro tinha, ainda deve ter, 7 aviões. E temos provas disso, documentais. Eu vi o vídeo no canal Demolidor de Mitos, Nilton César, depois eu vou mostrar aqui. E você vê. Aí Jesus vai dizer, aparta-te de mim. Eu tive necessidade, você deixou de fazer os pequeninos. Quer dizer, os pequeninos que muitas vezes estão em nossa volta, nós não ajudamos. Mandamos para os grandões que estão lá dizendo que é de Deus, que Deus quer alguma coisa. Paulo falou para os atenienses, Deus não requer nada das nossas mãos. Quer dizer, mas Jesus ele pediu, né, que se lembrasse dos pobres. Enfim, deixa eu terminar aqui. Então, o Miguel esteve com Pedro em uma entrevista, entregando esquemas, mostrando o que pastores faziam. E ele mesmo disse que foi abordado por um pastor. E agora quer tirar isso aí. Não tem jeito, espalhou, Miguel. Espalhou. Isso aí. E o Ivan Scalabrin, ele fala que os falsos profetas, que esses falsos pregadores andam com grupos. Esses grupos de pessoas que chegam com eles, 2, 3... Aqui no Ceará havia pregadores que andavam com 2, 3, junto com eles. Eu estava um dia numa cidade chamada Pacajus estive lá com um pastor que era chamado Isael Ramos de Oliveira. O pastor que pegou a minha carta de evangelista e deu um fim na carta, eu levei um carão, como a gente fala aqui, levei uma bronca do secretário porque ele perdeu. Chegou um grupo de 3 que era envolvido com política, assim, né? E entrou na secretaria e eu fiquei lá no culto, terminou, fui atrás da minha carta, não sei, perdi. Aí Elias Gonçalves Pinheiro era o secretário e deu uma bronca comigo. Como é que você perde a sua carta? Não foi. Foi Israel Ramos de Oliveira, em Pacajus, lá na Assembleia de Deus, que eu fiz parte aqui no Ceará. Que eu estava lá no culto com ele. Ele pegou minha carta e saiu com um grupo de pessoas, que na época, um deles era Paulo Sérgio. Paulo Sérgio está lá na Praia de Acaraú. Paulo Sérgio. O outro era um cantor. Como era o nome dele agora? Era um cantor, Luiz Carlos. Um cantor chamado Luiz Carlos. E tinha um outro também. Sim, mas voltando aqui. Aí o pregador vai pregar e anda com 2, 3 um grupo. Pronto, igual Miguel chegou lá em Camboriú com um grupo de 3, 4 pessoas junto com ele. Sim, esses grupos de pessoas eles chamam de anjos. São pessoas que vão ficar com o celular ligado, pegando informação com o líder da igreja, eles conversam com o líder passa informações de pessoas, eles avisam se a pessoa está no culto ou não, é empresária, está com a calça verde, detalhes assim, e o pregador vai lá e adivinha. Foi isso que Miguel fez bastante. Aproveitaram a genialidade, é uma mente tão aberta, desde criancinha, menininho, né, ele com vontade de pregar, imitando os pregadores, viram o talento dele aí, se aproveitaram. Já que essa igreja que está aí, não é a igreja do Messias. E eu digo que a igreja do Messias vai sair, não vai estar nesses meios, vai estar... Eu fiz isso, sabe? Desde que eu aceitei a fé em 93, eu servi ao Pai até 2014, no meio desse sistema, mas batendo no sistema e não aceitando a forma que o sistema agia. É tanto que mais de 23 anos, fazendo parte... mais de 23 anos como líder. E muito mais do que isso, quase 30 anos servindo na Assembleia de Deus, tudo o que me restou foi umas contas para pagar. Não sobrou dinheiro, mas meus colegas compraram caminhonetes Hilux, casas de praia e um monte de coisas, né? Mas o Pai trata com cada um. Eu não tenho inveja, eu renunciei
fazer o que eles fizeram. Aproveitei melhor. Ajudei pessoas carentes. E todo dia que o Criador me der, sempre que eu puder, eu quero ajudar pessoas carentes, eu deixo esse pedido no canal. Eu não peço que você aí do canal, Pastor Frank, eu vou mandar dízimo para você, eu vou mandar isso para você. Faz o seguinte, é claro que eu tenho contas atrasadas há 10 anos. É claro que eu receberia ajuda, com certeza. Mas eu digo que os que tiverem condições, seja no lugar que for, ajude os necessitados. Quem tem mais, reparta com quem tem menos. Esteja onde você estiver. Porque assim que eu conseguir pagar minhas contas e me estabilizar, se o Pai permitir, que eu nunca tive estabilidade até hoje, sou de família humilde, pobre e família trabalhadora, nunca tive estabilidade, mas se eu me estabilizar, eu vou fazer o que eu já fiz. O que eu pegar, eu quero repartir. Então é isso, vamos para esse vídeo. Quero que você diga nos comentários o que você acha. Grande abraço, estamos juntos. Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? É. E o profeta Mirim, rapaz? O profeta Mirim acabou tomando, né, uma proporção gigante. O senhor deve conhecer o Miguel Oliveira. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso. De como que o Miguel conseguiu, praticamente do dia para a noite, ter uma repercussão gigantesca, dominar o noticiário brasileiro, muito mais do que talvez grandes líderes que nunca tiveram tanta visibilidade. E a que é que se dá isso, pastor Ivan? Primeiro que, por exemplo, deviam deixar ele pregar nos Gideões, porque 70% das mensagens, 80% foi em respeito a ele para ter visualização. Eu o conheci pessoalmente, sentei na mesa com ele, dei conselhos, até no dia que eu fui no Fábio. É um menino que, no fundo, tem um coração bom, está corrompido pelos agenciadores, talvez ele ache que não tem um caminho, é um caminho sem volta, talvez ele acredite, achando que sair do meio daquele povo, da panelinha, daqueles agenciadores, dos assessores, dos amigos, talvez, desculpa a expressão, com o rabo preso, não consegue desvincular. Mesmo ele foi pedir ajuda para Eliseu Rodrigues, porque é um mestre, para estudar a palavra, para Napoleão Falcão, e depois voltou atrás e continuou. Sabe aquela pessoa com que vai, o porco sai da lama, depois volta para a lama, para continuar com algumas práticas, porque talvez é o momento. A Bíblia fala que quem precipita, peca. Precipitou em algumas coisas, mas nós, cristãos, temos que tirar algumas lições sobre isso. Que nem tudo de visualização a qualquer custo vale a pena. Olha a família, olha o que o Paulo, no entanto, pesquisou, olha a vergonha para o evangelho. Os ímpios estão caçoando, as crianças zombando. Então nem tudo vale a pena você ter likes, você ter muitas visualizações, ser muito famoso, mas olhar na rua os cristãos e aqueles que querem servir a Jesus e dar risada da sua cara. Mas eu acredito que ele chegou onde talvez ele nunca imaginou o efeito osmose, mas se se fosse um filho meu, aprenderia com os mestres, aprenderia com os erros. Talvez tantas denúncias de youtubers, de sites, acho que o temor, já que não vem lendo a palavra, poderia acontecer. Então, alguns ensinamentos, e o problema é que assim, todo mundo que quer ter like, todo mundo quer ter visibilidade, encostou nele para elogiá-lo, até pessoas de outra religião. E ele está achando que aquilo é o máximo. É a mesma coisa que Jesus e o diabo ao lado dele no cenáculo, oferecendo mundos e fundos para ele. Então ele acha que as pessoas, ele não tem que acreditar em ninguém, confiar em ninguém, nem quem faz a agenda dele, nada. Ele tem que confiar em Deus. Ele tem que falar com a mãe dele, sentar. Tem a avó dele, que é crente, cristã, que não fala com ele, até porque não foi isso que ela ensinou quando ele era menor. Ele tem que falar a verdade, fui induzido por A, por B, ou não dar nomes sobre aquele testemunho, que é falso. Até a tia dele ligou pro pessoal do trem de teste, e eu estava lá com Pedro Bonfim, que não é verdadeiro. Falar, fui ludibriado, mas Deus me deu o dom da palavra, de mestre. Então acho que a humildade procede à honra. Então às vezes é melhor ele dar um passo para trás para tomar impulso, do que dar 10, 15 para frente e achar que está certo. E nós estamos ajudando com as críticas. Críticas algumas
não tô falando de agressão, tá? Tô falando de ofensa, tô falando de crítica construtiva. Ele fala assim, meu, dá um tempo, dá uma segurada, vai pra lá, vai pra cá, vai orar, sabe? Eu nunca vi ele orando, nem pra subir no altar. E ele já foi, algumas igrejas já esteve com ele. Então, por quê? Porque não tem ninguém que tá dando direção a ele. Então, talvez se um José Wellington da vida, se um Samuel Ferreira pega ele pelo braço, se algum líder, sabe, pega ele pelo braço, gosto muito do Marcinho, mas se alguém pega ele pelo braço, assim, fala assim, porque, por exemplo, o Marcinho tem um líder dele, o Samuel Ferreira, por que ele não pega um líder, um José, pega ali pelo braço, assim, fala, vem aqui, rapaz, vai estudar, vai ser obreiro, você já serviu um copo de água para alguém, você já respeitou, ouviu os conselhos de um senhor de idade, que já penou, já comeu farofa, já passou fome no Nordeste com a família, você já ouviu a história dos seus avós? Então, acho que nós temos duas orelhas para primeiro ouvir, para depois falar. E ele às vezes quer falar antes de ouvir. Essa é a minha opinião. Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? Primeiro que eu sou farmacêutico, né? Fiz 2 anos e meio de medicina. Primeiro que o teste de pezinho, o outro não dá mudo e surdo. Já começa por aí, né? Então, uns falam que foi a mãe, outros falam que foi a próprias pessoas, os agenciadores dele, mas eu até fiz um desafio, que se o testemunho dele fosse verdadeiro, comprovado, com laudo, tudo, o que ele falou no podcast do Pedro, eu daria um carro para ele, mas se não fosse, ele me daria outro, e ele não foi. Por quê? Porque para que mentir de um testemunho daquele? Qual a razão? Aí uma hora, porque a Suzana de Paula tinha só 20% da visão, ele falou no mesmo, no altar, então é que fala no altar, né? Esse é o problema. Que tinha 20% da visão, deu eu me expressei errado. Então, pela ordem médica, não existe uma pessoa nascer muda e surda. Ou é uma coisa, ou é uma consequência, mas não, os dois não. Então, eu estou afirmando 100% que o testemunho dele é falso. A falta da fala é justamente porque o cara não consegue ouvir e não aprende a falar, né? Essa seria a lógica, né? Mas não tem esse diagnóstico dos dois, não existe isso. E ninguém perde teste. Primeiro que detecta algumas situações, detecta no ventre, né? Quando a criança está no ventre, e outra no teste do pezinho. Então cadê o teste do pezinho? O teste do pezinho em qualquer hospital agora você pega, ou aonde nasceu, na maternidade. Então tem coisas que a gente falou de ludibriar as pessoas para enfatizar. Agora o último que eu ouvi ele falando, ele falou, não, eu nasci com fala, não era bem assim, que não sei o que, tal, e do nada fala, já prega, sem ler a Bíblia, é meio complicado, até porque você tem que ler, né, para memorizar a parte do córtex, a parte emocional, hemisfério sul e o norte do cérebro, você tem que saber alguma coisa, então dá tudo ao divino, aquilo que você nunca fez por onde. Jesus falou, quem planta colhe. Se você nunca plantou palavra, nunca estudou, nunca fez nada, como que você já sabe? Você sabe o quê? Ouvindo os outros falar, ouvindo pregação de Jorginho Xerém, do Scalabrini, do Agenor, do Marcinho, aí é fácil, do pessoal da igreja. Agora estudar e falar que já saiu pregando e batizar no Espírito Santo e batizar nas águas, isso aí não. Então era mais fácil ele descer, né? Quando a gente quer subir, a Bíblia fala que o Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus falou, desce que eu vou repousar na sua casa. Então enquanto ele não descer, Jesus não vai lá. Você falou aí que ele está sendo, o problema pode ser os agenciadores, né? Quem são esses agenciadores? Quem é que realmente está por trás do Miguel Oliveira? Ele estava numa igreja, né, do Edson, depois ele foi para do Marcinho, o filho do Marcinho, o Júnior, depois o Baeta, todos eles que andam com ele frequentemente, né? O menino agora que foi, ele tá proibido de se expor. Aí o Emilton lá de Mojimirim leva ele para os Gideões. Então as pessoas, por exemplo, até o Eliseu quis tirar uma casquinha dele para vender os cursos. Então todo mundo, essas pessoas do gospel, de vez dar conselho, aí depois quer dar sermão nos Gideões, agenciando. O que é agenciar? Não é tirar dinheiro, não é arrancar dinheiro, é ter visibilidade, isso mesmo, garoto, é inveja, estão te perseguindo, cobra mesmo, faz isso. Outros anônimos, né, que estão ao lado sempre, e muitas das vezes até o próprio líder dele não sabe
essas pessoas que estão, né, agenciar, que eu falo, a marcar a agenda ali, fazer assim, fazer assado, combinar oferta, combinar valores, combinar voto. Então, na verdade, não é nem só agenciadores, são aproveitadores dessa, como diz o jovem, da vibe que ele estava. Até a Vitória Souza falou, não me compare com eles. Você vê que chegou a esse ponto. Você já esteve com ele presencialmente? Já, algumas vezes, na igreja do pastor Marcinho. Ele chegou aí na igreja, na minha, lá em dezembro. Ele chegou aí na igreja, depois ele marcou um culto, acho que viralizou depois disso. Ele marcou um culto para ir. Só que aí ele combinou com os meninos, com os agenciadores dele, o valor de uma oferta, que era R$1.000, depois subiu para 2.000, depois metade dos votos, depois que alguns falaram, passa uns mistérios para ele aí, para dar ênfase a esses votos. Aí foi quando eu coloquei nas redes sociais. Falei, não faz isso não, conversamos, temos amigos em comuns. Aí ele sumiu, depois ele foi lá pro interior, para querer puxar capivara, para querer falar, fazer coisa errada com outros aí, tipo assim, com as pessoas que ele estava andando, com as pessoas que ele estava indo pregar, você sabe que é esquema. Ele não estava indo numa igreja séria, uma igreja que vai a palavra. Aí, depois ele foi lá na plenitude para pedir, para puxar minha capivara e para pedir arrego para o Agenor, e sabiamente ele não abraçou as ideias dele. Então aí eu fui lá e postei o vídeo novamente, aí viralizou, para ele colocar ele no seu devido lugar. Algumas pessoas me chamaram, inclusive o líder dele, que eu gosto muito, como homem, pessoa, e não atendi, e falei, se ele continuar andando com essas pessoas, dando golpe em empresário, aí eu fiquei revoltado com aquele negócio do exame, que ele supostamente rasgou. Uma hora a mulher fala que era, outra hora não era. Só que ela falou que a mulher estava curada, depois não estava. Então por que ele não rasgou o exame da mãe dele? Que tem gente que fala que nem câncer tá mais. E nem nunca teve. Então, por que não rasgou o exame da mãe? Por que não fala que é? Então assim, algumas coisas, mas eu acredito que ele sabe aonde está errado. Mas aí vem o Pablo Marçal para massagear ele. Vem as pessoas, não fala a verdade. Então, como ele não deu mais acesso à minha pessoa, eu tive que expor a minha indignação para ele parar de fazer isso. Como vocês, às vezes, não têm acesso a algumas pessoas, ou as pessoas não te ouvem, não ouve fulano, beltrano e não quer parar. Tem gente que ela não tem parar, já se torna uma insanidade mental. Eu tenho algo comigo, Israel, e eu creio que se eu não for pro lado da política, eu queria um deputado estadual, federal para fazer isso, é uma pena. Já falei com o delegado Palumbo, já conversei com o Antônio Carlos Zapi para fazer ficar brincando em palanque, ele idolatrando Lula e Bolsonaro. Fica com a mão no microfone aí, criar a mão. Perdão. Isso é uma idolatria, Bolsonaro e Lula? Por que não cria uma lei, por exemplo, para eu e você guiar um carro, porque tem vidas conosco, para não ter um acidente, temos que fazer exame psicológico, psicotécnico. Por que para uma pessoa guiar uma igreja, subir no púlpito, não faz exame toxicológico, psicológico? Porque se bobear, não fica metade dos pastores no altar. Um menino desse precisa de terapia psicológica. A família dele não é segundo. Um é aproveitadora, a outra é feiticeira, o outro não tá nem aí para ele. A família toda dilacerada. Porque se fizer exame toxicológico, colocar em lei, exame toxicológico, psicológico, para um guia. Um cego não pode guiar outro. Como que você pode guiar ovelhas? Como que você pode guiar um rebanho se você é alcoólatra? Aí a mulher sofre com o marido que bate nela, com o filho que é alcoólatra, drogado, e o pastor usa droga. Aí o outro, a mulher sofre no casamento e o pastor é prostituta. A mulher sofre com aquilo e o pastor é o líder. Estou falando pastor, bispo, apóstolo, missionário, bispo. Tem problema toma remédio depressivo, Rivotril, toma remédio Zolpidem. Sabe? Como que uma pessoa pode guiar? Então, uns exames de 6 meses ou anual, talvez muita coisa ele não copiaria o errado. O problema da juventude hoje é que ela quer copiar o errado. Ela ri do crente aranha, do fuxico gospel, critica
critica, mas vê e assiste e fala, pior que tá, eles estão certos, esse povo tá errado. Mas ela prefere copiar as pessoas que estão fazendo errado. Forte. Barão, para gente finalizar esse assunto do Miguel, você acha que ele vai ter, digamos, vida longa, ministerialmente falando, nesse contexto em que ele está inserido? Ele dura muito tempo? Eu acredito que a tendência dele, com 18 anos, que ele já está falando que vai ser político, mas ele falta 3 anos ainda. A tendência dele é o Pablo Marçal levar ele para a política. Aí que ele vai se corromper de vez. Aí que ele vai ver o sistema como é violento. Tanto ele como o Trovão, daqui a pouco já estão ludibriando a cabeça do menino, não para ele aprender esses 3 anos, não para ele voltar a estudar, não para ele servir, não para ele ser um obreiro aprovado, e sim para ele entrar na política. Ele falou que o sonho dele um dia é ser presidente da República, mas a gente ora a Deus para que ele não venha ouvir conselho da mãe, dos agenciadores, das pessoas que o cercam hoje. Ele tem que ouvir conselhos de pessoas que já construíram algo na vida. Já construíram a família, já passaram como você e eu. Você tem filhos, né? Sim. Já passaram a madrugada com um filho com febre, já passaram a noite com um filho no hospital, já serviram a esposa, já serviram o irmão, já pagaram contas, sabe? Então eu acredito que eu oro para que ele ouça as pessoas, mas se ele continuar com a soberba, com a arrogância que alguns têm, porque quando atinge o Miguel, as pessoas tão burras, tá atingindo todo mundo que tá do lado dele. Porque tem gente que não tem coragem de falar na cara do Marcinho e tá falando do Miguel. Tem gente que não tem coragem de falar na cara do Jorginho Xerém e tá falando pro Miguel. Tem gente que não tem coragem de falar na cara de fulano e Beltrano, tá falando para ele. Então ele tá sendo boi de piranha algumas vezes para atingir os peixes grandes. E ele não entendeu. Então assim, acredito que se ele tá com a cabeça de ir pra política e continuar com off the king, the power, a trajetória dele no mundo evangélico acaba esse ano. Mas se ele procurar ser um obreiro aprovado, estudar a palavra, olha o mico que ele passou lá no Bambam. Você conhece a Bíblia? Leio todo dia. Já leu ela inteira? Não. Então, ele caiu em contradição com vocês aí, que ele falou uma coisa no trem de teste do pastor Pedro Bonfim, do Rodrigo Salgado, apóstolo Rodrigo Salgado, homem de Deus, e falou outra coisa para vocês, para nem entrevista, e você deixou ele falar sabiamente. Depois ele tá colocando advogado para tirar a entrevista dele. E tudo que ele falou, o Pedro, ele falou que tinha esquema nas revelações, aplicativos nas revelações. É isso que eu quero falar agora, se você me dá a oportunidade. Ele falou lá no Pedro. Para você, ele falou que nunca viu isso. Então, peraí, uma coisa é outra. Tem pastor que é pilantra, adúltero, safado. Então, quando ele ofende os pastores, ele não é adúltero ainda, porque ele tem 15 anos. Mas as outras qualidades que ele fala de todos os pastores que o criticam, ele já tem em novo. E no evangelho, não é no mundo. Porque esse adjetivo a gente tinha, ou alguém teve, lá no mundo. Agora, no evangelho, não. Vamos lá. Por exemplo, tem gente que está pegando muito pesado com profetas e profetisas, isso aí vocês batem muito nisso, sobre revelação, profecia. Não, pega nas redes sociais. Pega. E negócio de celular. Você vê um pastor pregando a palavra e toda hora mexendo no celular, é esquema sim. Mas não é esquema de CPF, de puxar a placa de carro. O esquema, você vê quando um líder, um pastor, que se diz profeta, começa a ir com 2, 3 na igreja, chega cedo, ou manda eles chegarem, aí fica na cantina, aí bate papo, aí fica mandando. São anjos, falam anjos, né? Que passa a senha para ele. Ó, fulano tá assim, ó, aquela ali tá de calça verde, tira a foto e manda para ele, ou às vezes combina com o pastor. Então eles fazem isso, por exemplo, suponhamos, tá? Eu vou pregar no Ceará e você e mais 3 amigos meus, ou você sozinho, e você já conhece alguém lá. Aí você fala, ó, aquele fulano ali, a vida sentimental dela tá daquele, ele é doutor, é dentista. Aí o pastor vai lá e cria uma revelação. É isso que ele fez, o Miguel faz, outros fizeram, e assim que eles... Então nada de CPF, RG, claro, aí já é um esquema com o pastor, porque tem o cadastro dos membros da igreja, mas o mistério é esse. Vai na igreja, aí vai um antes, aí fica filmando, às vezes tem a facial,
puxa pela facial da pessoa, o nome da mãe, RG, CPF, aquela coisa, mas a maioria das vezes não. Por isso que a pessoa chora, por exemplo, mexe com o emocional da pessoa, cara. Porque, por exemplo, eu sei que você tem uma filha, eu sei que você é nordestino. Ó, Deus tá falando que vai morrer alguém lá no Nordeste, tá bom. Tá cidade e tal. Isso, você tem uma filha mulher, mas você nunca viu o cara. Porém, alguém cantou a pedra para essa pessoa. Então esse povo anda com agenciadores, com grupinhos. Quantos por cento, Bispo Ivan? 90%. Mas você pode dar nomes? O dia que eu tiver com provas, você vai ser a primeira pessoa a eu entregar todas as provas.